Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros, que se apresentam indiferentes, experimentam medos terríveis. A terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não conforme pretendes que seja. Bom, então eu convido agora quem quiser a fechar os olhos para a gente fazer uma prece aqui. Querido amigo Jesus, agradecemos pela manhã de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Em teu nome, que a espiritualidade amiga possa envolver a cada um de nós, que possamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos, e que envolva também a Denise para que ela traga as palavras reconfortantes, Senhor, e as palavras que nos guiam nos seus caminhos. Assim seja. Bom dia a todos, que as palavras aí da nossa amiga, Fernanda, possa se realizar, que a gente consiga aí transmitir a mensagem do Evangelho. Eu vou pegar aqui só o livro dos Espíritos, que eu esqueci de trazer mesmo, essa mensagem de hoje, como a gente fala, palavras de vida eterna, e ela vem com uma sequência, Alguns companheiros aqui da casa já falaram sobre ela uns dias atrás, em outras casas. O Sr. Geraldo, semana passada, falou um pouco. E ela vai quase que encerrar os versículos que vão falar da cura do endemoniado de Gerasa. O Sr. Geraldo falou um pouco semana passada, mas o Emmanuel, na sua sabedoria infinita, de conhecedor profundo do Evangelho, ele consegue extrair de um versículo, de uma passagem, um capítulo com versículos maiores, ele consegue extrair pérolas para nós, conforme ele vai dizer, o Evangelho é um colar de pérolas, que cada uma, cada pérola vão formando esse colar. E hoje nós vamos refletir já no finalzinho da passagem, em que Jesus vai dizer assim para mim, para nós todos: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E o próprio título da mensagem chama muita atenção, porque é teste. Emmanuel vai usar esse vocábulo teste. E quando a gente pensa em teste, a gente pensa na escola, que a gente tem teste e tem prova, não é? O teste é aquele momento em que a gente vai ali aferir, numa prova menor, o que a gente já amelhorou de conhecimento daquele conteúdo que o professor está passando. Então não é o conteúdo inteiro, é parte do conteúdo. Então normalmente em um bimestre, ou em um trimestre, que tem escolas que são trimestres, tem escolas que são bimestres, a gente aplica 2 ou 3 testes antes de fazer a prova. Quem se lembra isso da escola? Nossa, hoje é dia de teste, e a gente estuda uma parte da matéria. Aí depois tem um outro teste, e a gente estuda outra parte da matéria. E quando chega as provas bimestrais, a gente faz o quê? A prova, que é o conteúdo inteiro do bimestre. Então, na cura desse endemoniado, conforme o texto evangélico, esse jovem, vou trazer aqui rapidamente para a gente relembrar,
esse jovem, desde muito cedo, Amélia Rodrigues vai dizer para nós, no livro Primícias do Reino, que ele havia se comprometido, né, durante a própria encarnação, em atitudes que comprometiam a sua conduta e envergonhavam, inclusive, os próprios familiares. E ele, já trazendo esse conteúdo, essas dificuldades internas, ele se vê numa situação, né, de um processo obsessivo, ou que a gente chamaria, né, na doutrina espírita, de uma subjugação. Então ele já não conseguia mais ter ciência de si. Ele perdeu quase que a consciência de si, ele não dominava a si mesmo. E ele se afasta da cidade e vai viver em umas cavernas. E ali, para ele não causar perturbação ao ambiente, ele é acorrentado e amarrado. Então ele vai viver um período longo da sua vida amarrado, como se fosse um verdadeiro animal. E ele sofre com isso. Então Jesus vai com os apóstolos, né, pega o barco, vai para essa região. E quando ele coloca o pé nessa região, nessa cidade, o que vai acontecer? Ele escuta os gritos. E esse jovem, né, não só ele, mas os espíritos que estavam com ele, pressentiram, né, sentiram o magnetismo de amor de Jesus. E aí, quando ele sai de dentro dessa caverna, né, e aí ele vai perguntar para Jesus: o que queres, né? E ele vai dizer, né, que meu nome é Legião. A semana passada o Sr. Geraldo já falou um pouco sobre essa questão da legião, né? A gente sabe que nós somos muitos em um, nós tivemos várias reencarnações e que hoje, né, nós somos versões melhoradas do que nós fomos no passado. E o Emmanuel, ele vai trazer uma reflexão muito bacana para nós, porque após Jesus curar esse jovem, né, ou libertá-lo do sofrimento interno que ele tinha e do sofrimento que vinha aí, né, dos espíritos que comungavam com ele as ideias e os pensamentos, ele vai ter uma vontade muito grande de seguir Jesus. Foi assim com vários personagens do Evangelho e assim conosco também. Quando nós nos sentimos em sofrimento, com dificuldades, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, ou mesmo quando nós não estamos nos entendendo muito bem e a gente procura o Evangelho, nós nos sentimos como aquele jovem, cheios de esperança, cheios de alegria, e a vontade primeira que a gente tem é de largar tudo e seguir Jesus, achando, né, que largando aqueles que estão conosco, os nossos compromissos maiores, nós vamos conseguir vivenciar o Evangelho. E aí Emmanuel, nessa mensagem teste, ele vai explicar para nós o motivo pelo qual Jesus não deixou que naquele momento, aquele jovem, curado das suas dores, ele o seguisse imediatamente. Aí Emmanuel vai começar falando para nós assim, ó, vai começar assim. A exortação, a advertência do Cristo ao obsidiado restituído ao próprio equilíbrio dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomendo-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Olha só que interessante. Você é abençoado ali, né? Você é agraciado com o descobrimento das alegrias do Evangelho e você quer largar os familiares, quer modificar os familiares,
quer seguir Jesus. A gente pensa que seguir Jesus é abdicar de todas as responsabilidades que a gente tem, muitas vezes em família, muitos compromissos que nós assumimos em encarnações anteriores, para que a gente possa sair pelo mundo divulgando o Evangelho. E Jesus não permitiu que isso acontecesse com esse jovem. Vai convidá-lo a retornar aonde? A retornar ao próprio lar. E aqui no Livro dos Espíritos, eu vou ler uma questão só, e ela é curtinha, que é da Lei de Sociedade. Deixa eu só abrir aqui. Peraí, liberdade, caridade. Vamos lá. Lei de Progresso. Aqui, achei. É o item que vai falar sobre laços de família. E eu vou pegar a última questão. A questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha a pergunta que Kardec vai fazer aos espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é daquelas respostas bem pequenas que a gente encontra no Livro dos Espíritos, mas que nos trazem reflexões profundas acerca das nossas responsabilidades aqui na Terra e principalmente das responsabilidades que nós temos conosco mesmo. Ele vai dizer assim: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é a exacerbação, o aumento do egoísmo. Então nós encarnamos na Terra e Deus é tão perfeito na sua sabedoria que Ele instituiu a família como ambiente para o nosso progresso espiritual. Então, se nós abandonamos a família, o que os Espíritos estão dizendo para nós? Nós vamos aumentar em nós o egoísmo. Então, o relaxamento dos laços de família, o relaxamento nosso para com a família, vai trazer para nós o aumento do nosso egoísmo. É como se dissesse assim: ó, você tem um compromisso com a família, mas se você abandona o seu compromisso com a sua família, ao invés de você melhorar, você vai o quê? Estacionar. Você vai potencializar em você as energias que você precisa modificar, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e vai deixar de exercitar as virtudes que a gente precisa exercitar: a paciência, a tolerância, a humildade. Então, nessa pequena resposta que está lá na Lei de Sociedade, depois eu convido todo mundo a ler a Lei de Sociedade inteira, mas a gente fez esse pequeno recorte para a gente falar da importância daquilo que Jesus falou para o jovem, que Emmanuel vai explicar para nós. Mas, poxa vida, como é que pode? Eu estou feliz, eu fui curado por Jesus, eu saí, daquele momento ali de sofrimento, daquela subjugação, e eu não posso sair para o mundo anunciando isso agora? Não, Jesus falou para ele: não, volta para casa. Está aí, ó. Jesus, porém, não permitiu, ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe. Ele chegar e falar: não, fui curado por Jesus. Emmanuel não está dizendo isso para nós, não. Emmanuel está dizendo para nós que Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria que se vê possuído, ao invés de juros antecipados, que é muitas vezes o que a gente quer fazer. Por que Jesus não permitiu? Porque ele ainda não tinha sedimentado dentro dele, não tinha processado dentro dele essa mudança que estava sendo operada na sua intimidade.
e ele ia fazer esse exercício no seio familiar. E diz para nós, ao invés de júbilos antecipados, recomendo o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizer depositado ante a providência divina. E não foi só com ele que isso aconteceu, não. Aconteceu com Joana de Cusa. Aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai trazer para nós a história de Joana de Cusa, que eu também convido a ler. Tudo que eu falar aqui eu vou convidar vocês para lerem, tá bom? Que a gente traz aí, que a gente conseguiu captar. Mas a gente lendo, a gente vai trazer para o âmbito do nosso sentimento, para o âmbito do nosso coração, as percepções que nós precisamos. Porque aquilo que eu li, para a gente poder conversar esta manhã, fala ao meu coração. Eu estou repassando aquilo que o Evangelho falou ao meu coração. Mas cada um de nós tem a capacidade de ler o Evangelho, a gente está estudando hoje de manhã, a simplicidade do Evangelho e trazer para dentro de si aquilo que necessita. Então, Joana de Cusa, ela já havia encontrado ali, ela sentia já a boa nova no seu coração. Mas ela vivia um conflito familiar muito grande, porque ela era casada com um intendente de Herodes, o Antipas. Então ela vivia um ambiente familiar em que o coração dela, o sentimento dela já estava vibrando com o Evangelho, já estava na sintonia do Cristo, mas o ambiente familiar ainda não estava. E no momento de aflição, eu estou resumindo, no momento ali que ela estava em conflito com isso, ela vai procurar Jesus. E ela vai falar com Jesus das angústias que traz em seu coração. Que ela gostaria que o marido, que o esposo, imediatamente transformasse. Ela queria pregar o Evangelho para ele. Ela queria que ele entendesse o que ela entendia acerca de Jesus. Mas ele estava lá envolvido com as questões burocráticas lá. Ele era intendente de Herodes Antipas. E ela ficava naquela aflição. Então ela vai procurar Jesus, queixando-se da questão familiar, dessa vontade de seguir Jesus, pensando como jovem, que ela poderia largar tudo e seguir Jesus. E ele vai dizer para ela que aquele não era o momento, que era para ela voltar para o lar e exemplificar através da paciência, através da renúncia, através do exemplo, aquilo que ela já trazia dentro do seu coração. O Evangelho que já estava fazendo a modificação dentro dela, mas ela queria reformar o marido, ela queria reformar o lar dela. Aí ele vai falar com ela: não, você volta e você exemplifica, você tenha paciência, você cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, cuida da sua família, que vai chegar o momento em que você poderá exemplificar para o mundo o seu amor à boa nova, ao Evangelho, os júbilos do coração, conforme ele falou, quando vai explicar para nós aqui nessa passagem. E isso vai acontecer. Eu não vou contar isso, não vou dar spoiler, não. Vou fazer igual na fila de cinema, que a gente assiste o filme e vai contando o final do filme. Não. Eu vou convidar vocês a buscar na biblioteca, André? O livro Boa Nova e ler o capítulo Joana de Cusa, para vocês entenderem o porquê que Jesus foi falar isso com ela. Porque não basta para nós conhecermos o Evangelho. É preciso que nós entendamos o Evangelho, que nós, conforme vai dizer o Ciro, conhecer, meditar, sentir, viver. Então, é um processo nosso de espírito. Não é uma coisa que acontece somente numa encarnação. Tem mais de 2000 anos
né, aí para todo mundo. Os escritos de Mateus estão andando aí desde a presença de Cristo aqui na terra. Mas o convite de Jesus é que primeiro a gente traga ele para dentro, que a gente reflita sobre esse Evangelho, o que ele faz conosco, quais as modificações que ele vai fazer em mim. E eu vou descobrir quais as modificações que o Evangelho está transformando em mim, na minha vivência com a minha família. É por isso que a gente falou, é teste. A gente vai testando dia a dia. Não é uma prova que a gente vai ter que apresentar o conteúdo todo no final do ano. São pequenos testes do dia a dia e que nós vamos refletindo o que nós já realmente apreendemos do Evangelho. E aí o mundo vai continuar para nós da seguinte maneira: indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de vinculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. Olha só, está vendo esse livrinho aqui, ó? Lei de Amor. Eu vou contar a história dele, pequeno, como que ele chegou às minhas mãos. Eu tinha até esquecido dele, sabe, gente? Tem uns livros que a gente ganha e que a gente esquece um tempão deles lá na nossa estante. E eu pensando, né, no preparo desse estudo, eu me lembrei, eu vi, ele estava assim, ó. Né, que eu tenho lá na estante lá os livros maiores, os livros menores, para poder tentar organizar. Não estou organizando tanto, a gente tem uma bagunça, mas eu tento organizar, né? E eu vi esse livro, eu ganhei em 1996, num encontro de evangelizadores lá em Sete Lagoas. E eu ganhei esse livro, eu não me lembro se eu li ele todo, se eu li parte dele, como é que foi. Eu sei dizer que para poder, né, pensar nessas palavras de Emmanuel e nas palavras de Cristo, eu utilizei esse livro tão pequenininho, cheio de perguntas. Ele é de 1963. Cheio de perguntas, né, igual o livro que a gente está estudando. Peraí, agora eu tenho que achar, eu desmarquei. Calma aí, vai chegar. Fui desmarcar, né, pessoal? É o capítulo 2 que vai falar sobre parentesco e filiação. Então ele vai fazer pequenas perguntas para o Emmanuel que me fez pensar, e eu acho que vai ajudar a gente a pensar, né, um pouco sobre. Ele vai começar assim, ó. Para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? O Emmanuel está dizendo para nós que nós precisamos testar a capacidade nossa de vinculação do Evangelho na família, não é? Ele está dizendo aí para nós, por isso que ele pediu para o jovem voltar para casa e não segui-lo ali de imediato. Ele vai dizer assim: consideramos a lei divina por inteligências para as criaturas humanas. O que significa a vida terrestre? Consideramos a lei divina por inteligências juvenis, sob o patrocínio da escola, concedendo-nos na vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Então, a vida terrestre aqui na Terra é o mais alto campo para nós de trabalho e de evolução, porque ainda somos consciências juvenis. E o Emmanuel está dizendo isso para nós.
enquanto espíritos, se a gente buscar pela escala dos mundos, nós somos o terceiro de baixo para cima, não é de cima para baixo, não, né? Mundos primitivos, o segundo, né? Mundos primitivos e mundos de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Mas para que a regeneração aconteça, essas leis divinas, elas precisam estar dentro da gente. E o campo de trabalho é o planeta Terra e o quê? A família. Não tem outro. É na família que nós vamos encontrar as afinidades, porque na família não tem só problema não, gente. Tem muita alegria na família, não tem? Acho que se eu pedisse para cada um aqui parar e pensar um pouco na sua família, vai perceber os desafios que a gente tem que enfrentar. Mas não é com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu esposo, com a minha filha, com o meu sogro, com a minha sogra, é comigo mesmo. Para compreender, mas também tem as alegrias. Nós temos pais amorosos, nós temos filhos, né, que nos levam a refletir, né? Cada perguntinha de um filho é uma reflexão, né? Eles nos colocam na parede. Estava contando agora de manhã para os meninos que eu fui na casa de um amigo ontem e ele estava contando para a gente que o filho dele com 3 anos escreveu na parede assim, ó: não fui eu que fiz, foi o Pedro. Ele descobriu que o filho dele escrevia aos 3 anos, quando ele escreveu, não fui eu que fiz, foi o Pedro. Aí eu fiquei meditando. O menino sabia escrever com 3 anos. Sabia escrever. Mas o que ele escreve? Tirando o quê? A gente vai dizer na palavra popular, é o dedo da reta. Quer dizer, o irmão que havia feito, né, o escrito lá na parede. E o irmão estava no berço, era mais novo que ele, tinha acabado de nascer. Né? Então ele estava culpando o irmão que estava no berço, né, por ter escrito ali, ter rabiscado a parede. Aí a mãe pegou a bucha, pegou no mão dele e fez ele apagar, né, o que tinha escrito lá. Mas para a gente ter uma ideia do que o Espírito traz ao reencarnar, as tendências, em qual grupo familiar ele vai estar, para que ele possa ali desenvolver e evoluir. Mas é na prática, é na vivência de cada dia. Aí vem outras perguntinhas. Eu falei, não, esse livro aqui essa semana me fez pensar, tá, gente? Ele vai dizer assim, ó: qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Os laços de famílias, né? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Os vínculos do bem e os vínculos do mal. É por isso que muitas vezes a gente conhece dramas familiares que a gente olha e pensa assim: como é que aquela criatura dá conta? Como é que aquela pessoa dá conta de viver naquele ambiente familiar, com aqueles desafios que a gente olha assim e a gente não tem a menor ideia do que a gente faria? Não é verdade? Ontem, trabalhando aqui de manhã, a gente percebe um monte desses dramas. Quem estava aqui de manhã ontem, né? Que também são os nossos dramas, né? Os nossos, como que nós vamos viver? Às vezes, né, a Vera, por exemplo, não consegue lidar com os dramas que eu preciso conviver, como eu também não consigo, porque é para cada um de nós. O lar é o cadinho purificador. É o fogo que purifica. É Ele que vai purificar as nossas tendências e vai nos proporcionar, exercitar as virtudes. Essas virtudes, é para isso que a gente foi chamado para viver na Terra. A gente não foi chamado para viver na Terra em família para saber quem é o mais inteligente, quem é que tem mais coisas, qual a casa mais bonita, se é a casa mais bonita do meu irmão,
é do meu cunhado, se o carro que meu cunhado tem é melhor que o meu, se a inteligência de um filho é maior do que a do outro. Não é para isso. Nós viemos, conforme dizem os Espíritos, para nós nos melhorarmos e contribuirmos para o progresso da humanidade. Questão 132 do Livro dos Espíritos. E para isso a gente tem diversas existências. A vida é uma só. Mas as existências são múltiplas. A vida é uma só. É uma só mesmo. Nós somos espíritos, somos criados por Deus e nós vamos viver aí eternamente. Mas nós temos várias existências para irmos experimentando, irmos vivendo e aprimorando. E o Emmanuel aqui deixa bem claro, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e as falhas. Por isso que é tão fácil, né? A gente durante fala assim, mas por que você faz isso? Por que você pensa isso? A gente ficar apontando o dedo. Porque aqui na casa espírita eu venho bastante, mas eu venho o quê? 3 vezes, 4 vezes por semana. Na minha casa eu vivo, não 24 horas, porque a gente trabalha, então a gente não fica 24 horas, mas grande parte da minha vida eu vivo na minha família. Então, às vezes, os meus familiares me conhecem mais do que eu mesmo. Muitas das vezes, na maioria das vezes, porque eles sabem dizer exatamente para nós aonde que a gente precisa modificar. E a gente fica irritado, não fica? Fica ou não fica? Quando um filho fala algumas coisas com a gente, filho é bom, tá? Filho é ótimo para falar as coisas que a gente precisa modificar, porque eles estão ali para nos auxiliar no progresso evolutivo. Então eles são ótimos para nos dizer. E aí o Emmanuel vai continuar. Olha só, a indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Aí agora, a coisa está ficando mais apertadinha. O Emmanuel vai apertando, né? Vai dando uma apertadinha na gente, pelo idioma do exemplo. Primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. As maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Então não tem outra fórmula, não existe. Não existe outra maneira de progresso, de evolução, que não seja convivência familiar. Não existe. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, são 5 livros, 6. Mas se a gente for buscar na doutrina espírita, a gente deve ter o quê? Uma centena de livros, sei lá, que vão falar o tempo todo para nós a repetir. Nós não somos juvenis ainda no entendimento. A criança, quando é pequena, quantas vezes a gente tem que mandar ela escovar dente? Quantas vezes? Quem tem filho pequeno aí? 4, 5 anos. Menino já escovou o dente. Menino já escovou o dente. Menino já escovou o dente. Não é assim? Menino vai tomar banho. Menino vai tomar banho. Até que aquilo ali vira um hábito, não é? O Evangelho, para nós é assim. A gente precisa ler, reler, ler, reler. Aí hoje você se vira um pouco, amanhã você se vira um pouco, aí vem a prova, o teste. Que o Emmanuel está dizendo para nós, aí a gente pensa assim, nossa, hoje eu vou tirar 10 no teste, a gente fica feliz, né? Ontem preparei a palestra aí, semana toda pensando, né? Vou tirar 10 no teste da família. Às vezes a gente vai para o encontro e a gente vê que vai tirar 10, a gente tira 3, 1, 0 não, porque eu acho que a gente não tira mais não, pelo menos 3 a gente tira. E a gente percebe que esse Evangelho ainda não está sedimentado no coração. Aí a gente precisa o quê? Reencontrar de novo, reencontrar de novo, reencontrar de novo. Até que a gente adquira o hábito. Primeiro, o hábito
de ter paciência, para depois sair na espontaneidade inteira. Kardec, os Espíritos vão falar para nós, quando vai falar, né? Como é que se conhece o verdadeiro Espírito ou o verdadeiro cristão? Pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. Mas para a gente saber que tendência a gente tem que domar, a gente precisa conviver. Porque senão vai acontecer aqui, ó, que os Espíritos responderam. Se os laços afrouxarem de família, nós vamos o quê? Deixar que o egoísmo ele vai aumentando em nosso coração. Aí agora vai continuar. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, e somos, né, gente? E somos. Se não somos policiados pelo outro, já somos policiados pela nossa consciência. Porque quando sabemos que nós deixamos de exercitar o Evangelho em família, não é só o culto do lar que está aqui, ó, que a gente faz, não, mas o Evangelho vivenciado no dia a dia. A nossa consciência, ela não grita, não, ela berra. Ela berra. E a gente começa a sentir coisas que a gente não gostaria de sentir, né? Mas aí a gente tem que lembrar que cada teste desse não é para a gente se sentir, né, o pior do ser humano, não. É para a gente olhar com um olhar de quê? De sinceridade para conosco e para o próximo. E saber que tem as alegrias também. Se você tem as dificuldades, você tem as alegrias da convivência, da vivência, não só na profissão, no lar, mas também na profissão. Porque grande parte do nosso tempo a gente vive na oficina, como é que diz Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que dá o início dessa série que a gente está estudando aqui todos os domingos. Aliás, desde o início da pandemia, né? Nós começamos com esse trabalho no início da pandemia, que era todos os dias, online. Quem aqui já chegou a participar desse estudo? Todos os dias, de domingo a domingo. Voltamos para o presencial e temos a continuidade. E no prefácio ele vai dizer que o templo, ele não é o templo e a oficina, é a mesma coisa, não tem diferença para Deus. Deus não criou nenhum templo. Quando Jesus vai dar de frente com um dos acusadores depois dele lá na época da crucificação, ele está olhando assim, parado, olhando para Jerusalém, está nesse livro aqui, ó, capítulo 2, o sacerdote vai observar o magnetismo de Jesus. Eu fico imaginando, né, Jesus ali, os olhares, né, o magnetismo de Jesus atraindo os olhares. Ele vai perguntar: que fazes aí, Galileu? Porque Galileu, na época de Jesus, era uma cidade assim menor, né? Nada pode vir de bom da Galileia, né? Eles falavam isso. Ela vai perguntar para ele com ar de autoridade. Ele vai falar que ele vai implantar o reino de Deus na terra. Aí vai perguntar para ele, né? Você, por exemplo, tem exército? Os poderosos, aqui você fez aí, você tem algum acordo aí com o financeiro da época? Ou melhor ali, né? Com Herodes Antipas, né? A turma ali que estava vivendo ali. Ele falou assim: não. O meu reino será implantado no coração sincero dos homens. O reino de Deus, eu vim para implantar o reino no coração do homem. E eu vou utilizar daquilo que é de mais puro, de mais simples que existe. E ele vai convidar quem para segui-lo? Os pescadores, os carpinteiros, os cobradores de impostos, né? A gente não pode esquecer nunca. E quem escreveu o Evangelho para nós, né, ali, ó, né, foi Levi, um cobrador de impostos, que era uma pessoa mal vista na sociedade, porque ele cobrava imposto. Quem que gosta aqui de fiscal de imposto de renda? Né? Se tem algum aqui, a gente sabe, né? Agora está chegando o mês de março. Quem gosta de fazer imposto de renda aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém gosta. Então, o Levi era ali um cobrador de impostos, era ali o povo da Receita Federal. E ele vai convidar
família não aceitava? Judeu, cobrando imposto para o povo que estava dominando, que eram os romanos. Então, ele passava, as pessoas viravam a cara para ele. Ele não é aceito, ele é desprezado pela família. Porque ele cobrava impostos, inclusive cobrava imposto do próprio pai, né? Para poder pagar os romanos. E aí Jesus vai convidar e vai mostrar para ele que ele precisava reconciliar com a família. E ele vai reconciliar com a família, né? Então, é no seio doméstico, né, que nós vamos ser habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade. Então, não adianta eu querer achar que eu sou aí um Francisco de Assis que vou espalhar o meu evangelho para o mundo. Não sou. Meu compromisso é com a família. O que a gente busca aqui na casa é recurso para nos auxiliar a vivenciar no trabalho, na sociedade, em casa, o evangelho. Mas aonde? Primeiro dentro da gente, depois do lado de fora, lá no coração. Jesus falou lá com Hanan. Hanan deu de costas para ele e foi embora, né? E ele veio implantar no nosso coração. E aí, nós buscamos, ainda nesse livrinho, para a gente terminar, que nosso tempo está acabando, nas perguntinhas, Emmanuel vai dizer assim para nós. Cadê? O que precisamos para vencer na luta doméstica? Ou o que significa? O que precisamos para vencer a nós mesmos na luta doméstica? Porque eu não preciso vencer o meu marido. Eu não preciso vencer a minha mãe. Eu não preciso entrar em embate com nenhum familiar. O meu embate é comigo mesmo. Aí ele vai dizer assim para nós, olha só. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento. Vai guardando aí, vocês estão anotando a listinha? Porque eu não pus a listinha não, é para anotar. Olha só, vou começar de novo. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Então, quando a gente vê Jesus avisando lá do moço lá, né, que foi curado, que ele tinha que voltar para casa antes de segui-lo, e que disse para Joana de Cusa: volta para casa, vai auxiliar o seu marido, que está num processo de dificuldade. Olha a luta. Vocês já pensaram, você ser intendente de Herodes? Não devia ser fácil, né? A gente conhece pela história aí o que o moço andou aprontando. Então, fala com ela para ela voltar, porque ia chegar o momento dela de divulgar para a humanidade o que ela havia aprendido no lar. É quando ele vai perder toda a posição social, ela vai perder toda a condição, porque ele vai morrer o marido, e ela vai trabalhar agora como escrava na casa das outras pessoas. Então ela vai de posição social, que era tão importante para o povo naquela época, como é para nós hoje em dia, né, gente? Vamos dizer, estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Né? Então, quando ela vai conseguir exemplificar para a humanidade, até que ela é presa e ela vai ser queimada no circo de Roma.
das mártires do Evangelho. Então, quando Jesus falou, pessoal, volta para casa, minha filha, vai lá aprender lá, como é que você vai fazer para fortalecer o seu coração. A mesma coisa vai conversar com o jovem aqui, no livro Primícias do Reino. A Mena Rodrigues vai dizer para nós que depois, de vencido todas as dificuldades em casa, na família e na sociedade, que não entendeu nem o jovem e nem o próprio Jesus, ele vai acompanhar Jesus. Ele vai seguir ali os passos, vai ser entre aqueles, que está aqui também com a Nova, os 500 da Galileia, vai estar ali convivendo ali. Mas primeiro ele precisou ir para o lar. Então não adianta nós fugirmos, igual a Emmanuel está falando aqui para nós, esse livro tão precioso, tão pequenininho, que eu ganhei em 1996 e que Emmanuel me apresentou, me reapresentou ele nesse estudo, que é no seio no mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação. E os Espíritos disseram isso para nós em 1857. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, gente, em família mesmo. Seja aquela que a gente está achando bom, está achando ruim, é naquela mesmo. Até porque, quando criança virava para a gente, falava assim: mãe, eu não pedi para nascer. A gente espírita fala assim: pediu não, meu filho, tu implorou, então, aceita aí, vamos lá. Não é assim? Quem que já falou para o pai e para a mãe que eu não pedi para nascer? A gente falava isso quando era criança: eu não pedi para nascer, por que você está fazendo assim, me põe de castigo? Senão, meu filho, você não pediu não, você implorou para nascer. Que Jesus nos ampare, nos proteja. E fica aí as dicas, Boa Nova, Primícias do Reino, SOS Família, Leis de Amor, para que a gente possa ir se fortalecendo, para conseguir caminhar na nossa jornada aí na Terra, com os nossos. Um bom domingo para todos. Com Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, o nosso caminho, a nossa verdade, a vida que nos orienta, que nos estimula. E nós, Senhor, nesse instante, agradecemos a Ti pela manhã tão linda, tão graciosa deste domingo. O céu nublado, a temperatura fresquinha, o ar puro, a alegria dos pássaros, o verde que estimula a esperança das plantas, das folhas, das árvores. É o Teu amor, Senhor, manifesto a favor de nós, para que os nossos testes possam ser reconhecidos por nós como a misericórdia divina, permitindo a cada um descobrir a própria potencialidade de crescer, de amadurecer,